Saudações pessoal, estou aqui mais uma vez e desta vez vou falar de sucessão numérica, ok? Então, quanto ao limite de uma sucessão, não veremos neste vídeo, mas nos próximos vídeos, ok? Então, indo para a sucessão numérica, temos o seguinte: uma sucessão de números reais pode ser entendida como uma lista de números reais escritos numa ordem definida, A1, A2, A3, até AN. Ok? Então, uma sucessão pessoal de números reais pode ser entendida como uma lista de números reais escritos numa ordem definida. Então, o que são números reais? Então, há que sabemos que números reais são números que partem de menos infinito até mais infinito. Ok? Então, é por isso que eles estavam a dizer que os números reais podem ser entendidos como uma lista, uma seção de números reais pode ser entendida como uma lista de números reais. Então, há necessidade de conhecer há necessidade de conhecer os números reais, o que são os números reais, né? Para poder perceber melhor. Então, temos aqui A1, A2, A3, até a N. Então, esta é uma sucessão, ok? É que esses são os consideramos como sendo os números, ok? Então, onde o número A1 é chamado de primeiro termo, o termo de ordem 1. A2 é o segundo termo, o termo de ordem 2. E, em geral, a N é o enésimo termo, ou termo de ordem N, ok? Então, a sucessão que está é denotada por AN, ok? E temos também, aqui chama-se subseção de uma sucessão a N, a qualquer sucessão que dela se pode obter uma supressão dos termos. Então, seja N a sucessão dos números inteiros positivos, isto é. Então, temos aqui esta sucessão. Então, a sucessão 1, 3, 5, 7 dos números ímpares é uma subseção de AN, ok? Então, esses números aqui são gerados a partir do primeiro termo, segundo termo, terceiro e quarto, sucessivamente. Então, significa que esses termos gerados por A1, A2, então, chamamos de subseção do AN, ok? Então, pessoal, quanto à sucessão, é mais ou menos isso. Qualquer dúvida, nos comentários. Então, vamos ver aqui alguns exercícios. Então, temos aqui, considere a sucessão de termo geral. Temos aqui as instruções. Calcule os primeiros dois termos da sucessão. Então, para cada função, vamos calcular os primeiros dois termos. Começando da linha A, vamos ter aqui resolução. Então, para a linha A, então, os primeiros dois termos, então, o primeiro termo vamos chamar de A1, onde, uma vez que coloquei A1, então, aqui onde temos a variável N, vamos substituir por 1. Uma vez que aqui é N, substituir por 1. Então, onde tem N, passa a substituir por 1. Neste caso, de 1 mais 1 sobre 1, que dá 2 sobre 1, igual a 2. Ok? Agora, o segundo termo, que é 2, o termo de ordem 2. Então, vamos substituir onde temos N por 2. Ter 2 mais 1 sobre 2 igual 3 sobre 2. Ok? Então, já temos os primeiros dois termos para a linha A. Então, para a linha B, temos o seguinte. O primeiro termo também pode ser igual ao cosseno de 1 vezes o π sobre 6. Então, isso vai dar cosseno de π sobre 6. E não esquecer cosseno de π sobre 6, pessoal, é mesmo cosseno de 30 graus, sim, é isso. E cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, aqui há necessidade de conhecer os ângulos especiais, ok? Há necessidade de conhecer os ângulos especiais. Então, teremos isso. Então, para o termo de ordem 2, vamos ter cosseno de 2 vezes o π sobre 6. Simplificando, vamos ficar com π sobre 3
cosseno de π sobre 3. E que aqui é mesmo que ter cosseno de 60 graus igual a 1 sobre 2. Ok? Mais ou menos isso. Então, também temos para a linha C, calculando o nosso primeiro termo, vamos ter menos 1. Então, onde tem n, também não esquecer, vamos substituir por 1. 1 mais 1, a multiplicar com 1 mais 1, sobre 3 elevado a 1 menos 1. Então, aqui vamos ter menos 1 elevado a 2, vezes 2 daqui, sobre 3 elevado a 0. Então, menos 1 elevado a 2 dá 1, vezes 2, 2. Aqui 3 elevado a 0 dá 1, todo número elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1, 2. E por fim, a 2, vamos fazer a mesma coisa, a regra não foge, tem menos 1, 2 mais 1, 2 mais 1, sobre 3 elevado a 2 menos 1. Aqui vamos ficar com menos 1 elevado a 3, vezes 3 sobre 3, 2 menos 1, 1, não é necessário de colocar. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1, menos 1, vezes o 3 sobre 3. Simplificando, fica menos 1. Ok, então já calculamos os primeiros dois termos das sucessões dadas. Ok? Então, é mais ou menos isso, pessoal. Então, indo a outra parte. Então, para o exercício número 2, temos o seguinte. Considere a sucessão de termo geral a n. Ok? Então, a linha A. Escreva o termo de ordem n mais 1. B. Verifique se o número 0,51 é o termo da sucessão. C. Qual é o termo de ordem 20? Ok? Então, vamos ver esses exemplos. Então, resolução. Então, para a linha A, pessoal, temos que escrever o termo de ordem n mais 1. Fazendo isso, é colocar a n mais 1 no lugar de a n. Ok? E onde temos n, substituir por n mais 1. Então, neste caso, vamos ter n mais 1, mais 1. Então, substituímos no n, o n mais 1. Esse 1 é este que já está aqui. 2, multiplica n mais 1. Então, vamos ter 1 mais 1, 2. Aqui, só distribuir, vamos ter 2n mais 2. Ok? Então, para a linha A, já está. Então, para o nosso B, que dizem, verifique-se o número 0,51 em termos da sucessão. Então, para podermos fazer isso, o que é que nós devemos fazer? Vamos substituir o AN por 0,51. Então, vamos escrever a expressão n mais 1 sobre 2n igual a 0,51, que é o lugar do n. Apenas eu troquei de posição, né? E daqui, o que é que nós vamos fazer? Então, temos n mais 1 sobre 2n. Vamos transformar o 0,51 na forma fracionária, que fica 51 sobre 100. Então é só escrever 51, tem quantas casas? Aqui temos duas casas decimais. Então, se forem duas casas, colocamos 100. Ok? Então, daqui o que é que nós vamos fazer? O 100 multiplica, vamos aplicar produtos meios e produtos extremos. Onde o 100 está a multiplicar o n mais 1, o 2n está a multiplicar com 51. Ok? Então, teremos aqui 100 vezes n, ter 100n, 100 vezes 1, mais 100, igual 2n vezes 51 dá 102n. Continuando aqui, então, os termos com variáveis vamos manter no primeiro membro, sem variáveis no segundo membro. Neste caso, chega com 100n menos 102n, menos porque o 102 passou para o primeiro membro, o sinal mudou, é positivo, passa a ficar negativo, igual a menos 100. Menos 100 passa para o segundo membro, também o sinal muda. Por sua vez, 100n menos 102n fica com menos 2n igual a menos 100. Multiplicando
por menos 1 toda a expressão. Então, menos 1 vezes 2n vai dar 2n positivo, menos 1 vezes 100, 100 positivo. O 2, estamos lá com n, passa para outro membro, divide, 100 dividido por 2, isso vai nos dar 50, ok? Então, o que quer dizer que o 50 faz parte, é o termo da sucessão, porque esse é o 50 faz parte dos números naturais, então neste caso ele é o termo da sucessão, ok? Então por fim temos C. O que é que querem C? Qual é o termo de ordem 20? Então querem um termo de ordem 20, é a 20, querem a 20. Então aqui onde tem N, puxamos por 20, ok? E aqui também por 20 por 20. Então neste caso 20 mais 1 sobre 2 vezes 20. 20 mais 1, teremos 21. 2 vezes 20, 40. Mais ou menos isso, pessoal. Ok? Então, indo para o passo a seguir. Ok? Agora, falando de sucessões monótonas. Okay. Uma sucessão de números reais a n, disse crescente se a n mais 1 menos a n é maior ou igual a 0 e decrescente se a n mais 1 menos a n menor ou igual a 0. Então, crescente quando for essa condição, decrescente quando for essa condição. Então, se a n mais 1 menos a n for maior que 0, a sucessão disse estritamente crescente. E se a n mais 1 menos a n menor que 0, então a sucessão disse estritamente decrescente. Então, as pessoas podem se perguntar, mas isso não é a mesma coisa? A diferença é da desigualdade. Aqui é maior ou igual, aqui é menor ou igual, enquanto aqui é menor e maior, ok? Então, quando só vem maior, menor, é estritamente decrescente ou crescente. Mas quando temos maior, igual, menor, igual, crescente, decrescente, ok? Não. Uma sucessão disse monótona se é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então, para ser monótono, tem que se verificar se é estritamente crescente ou estritamente decrescente, ok? Então, mais ou menos isso. Então, temos aqui alguns exercícios. Estuda a monotonia das sucessões. Temos A e B. Queremos estudar a monotonia das sucessões. Então, ok, começando a linha A, então primeiro vamos definir o AN. O AN já temos aqui essa expressão. Então agora falta AN mais 1, ok? Por que AN mais 1? Porque na nossa fórmula temos o AN mais 1. O AN é o exercício sempre nos dá uma função com AN. Então AN mais 1 temos que calcular. Então, falta o n mais 1. Então, nesta função onde temos n, vamos substituir por n mais 1. Por sua vez, vamos ter 3 sobre n mais 1 mais 5. Ok? Então, substituímos aqui no n por n mais 1. Então, neste caso, vamos ter 1 mais 5, 6. Ok? Então, já temos n, temos n mais 1. Então, já podemos aplicar essa fórmula, que é a n mais 1 menos a n é igual. Então, a n mais 1, já calculamos de 3 sobre n mais 6 menos a n, assim como o exercício nos forneceu. Ok? Então, calculando já o MMC. Para fazer o MMC dessas expressões, é só pegar o n mais 5, colocar aqui, n mais 6, colocar aqui. Então, depois multiplicamos n mais 6 vezes 3 menos 3, vamos multiplicar com n mais 6. Aqui é n mais 5, desculpa pessoal. N mais 5, ok? Então, n mais 6 é aqui. Então, vamos tirar o de gênero sobre n mais 6, vamos multiplicar com n mais 5. Ok, então aqui podemos já manter assim. Daqui distribuímos 3n, 3 vezes n, 3n, 3 vezes 5, 15, menos 3 vezes n, menos 3n, menos 3 vezes mais 6, menos 18, sobre n mais
6 vezes n mais 5. Então, estes aqui são simétricos, podemos multiplicar. 15 tirar menos 18 dá menos 3 sobre n mais 6, n mais 5. Então, pessoal, este resultado é menor que zero, porque aqui é negativo, então vai ser um número menor que zero. Então, sendo neste caso menor que zero, a sucessão, esta sucessão, a linha A, é monótona decrescente, né? Menor que zero. Como vimos a condição aqui, a menor, se for menor que zero, é decrescente, ok? Agora vamos para a linha B. Então, para a linha B, o processo é o mesmo. Então, esse n já nos deram, é n mais n ao quadrado, mais falta Sn mais 1, ok? Então, aqui depende, se dão a n, trabalhas com a n, né? Se dão Sn, então isso substitui A por S, ou variável que irão te dar. Então, nada de se atrapalhar, aqui é a n, agora já estamos a trabalhar com esse n, como? O que está acontecendo? Então, isso acontece, pessoal. Então, neste caso, nesta fórmula, onde temos n, vamos substituir por n mais 1. Então, neste caso, vou ter n mais 1, mais n mais 1 elevado a 2, que é esse 2 aqui. Então, no n só substitui por n mais 1, mas o 2 mantém. Ok? Então, como nós sabemos, então, termos de n mais 1 menos de n é igual a Sn mais 1, já temos aqui n mais 1 mais n mais 1 elevado a 2, menos, que é esse menos, Sn, que é isto. Ok? Então, daqui, só prosseguir, vamos calcular o MMC, aliás, vamos desenvolver esse caso notável. Desenvolvemos esse caso notável, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, que é n vezes 1 é multiplicar, que dá n, mais o quadrado do último, que dá 1, menos n mais, ok? Aqui tem que estar entre parênteses. Então, esse sinal negativo está subtrair. Ok, multiplica essa expressão. Menos 1 vezes n, menos 1 vezes n ao quadrado, menos n ao quadrado. Então, daqui nós simplificamos. Então ficamos com 2n ficamos com 2n, 1 mais isso 1 dá 2. Ok, então esse é um número positivo. Então, por ser um número positivo, então será maior que zero. Então, significa que a sucessão, esta aqui, é monótona crescente. Ok? Então, vai ser uma monótona crescente. Então, quanto às sucessões monótonas, pessoal, é mais ou menos isso. Ok? Então, vamos para o próximo tema. Ok? Desta vez vamos falar de sucessão limitada. Ok? Definindo uma sucessão real a n disse limitada se existe um número real positivo m, tal que para todo número pertencente a z o módulo de n tem que ser menor ou igual a m, ok? Então, depois dessa definição, podemos já tentar resolver um exercício para ilustrar, ok? Neste caso, temos considera a sucessão. Mostre que é verdadeira a proposição o n maior que 2 e o n menor ou igual a 3. Para qualquer n pertencente a z, há números inteiros não negativos. Ou melhor, há números inteiros positivos. Ok? Então, nós temos esse exercício. Então, vamos fazer o quê? Então, teremos 2 maior que... Então, o n é essa expressão. Então, em vez de colocar o n, vou colocar logo a expressão. 2n mais 1 sobre n menor ou igual a 3. Ok? Então, tentar dividir isso usando o sistema, pessoal. Então, aqui vamos colocar 2n mais 1 sobre n maior, estamos a ver que essa parte maior tem que ser maior que 2, então continua sendo maior que 2, só a posição que mudou, pessoal.
e 2n mais 1 sobre n, aqui menor ou igual a 3. Ok? Então daqui o n está a dividir, passa para outro multiplica. Então vamos ficar com 2n mais 1 maior que 2 vezes o n. E tem por aqui 2n mais 1 menor ou igual a 3 vezes o n. Aqui o número com variável para o primeiro membro, sem variável para o segundo membro. Então vamos ter 2n menos 2n maior que menos 1. Então passamos 2 para cá, o do cenário ficou menos, 1 para o segundo membro ficou menos também. E daqui vai acontecer a mesma coisa. Teremos 2n menos 3n menor ou igual a menos 1. Então aqui vamos ter 0, que é maior que menos 1. Aqui vamos ter menos n menor ou igual a menos 1. Multiplicando tudo por menos 1. Vamos ter n maior ou igual a 1. Ok? Então, pessoal, portanto, a proporção é verdadeira, né? Podemos colocar que a proporção é verdadeira, 0 é maior que menos 1. N é maior ou igual a 1. Ok? Então, nós sabemos que n pertence a números naturais. Então, se formos a substituir números naturais, serão maior ou igual a 1. Então, significa que é uma porção verdadeira. Então, a associação é limitada. Ok? Então, quando aos estudos da associação limitada, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, não hesitem em deixar os comentários e até a próxima aula.